Você já parou para pensar como a realidade dos furacões se compara às emoções dramáticas que vemos no cinema? Hoje vamos explorar essa conexão fascinante. Prepare-se para uma análise impactante do furacão Milton, sua semelhança com clássicos de desastre como Twister e Um Dia Depois de Amanhã. Vamos começar com a comparação entre o furacão Milton e um dos filmes mais icônicos sobre desastres naturais, Twister, de 1996. Twister captura a adrenalina e o perigo de caçar tornados, colocando o público no centro da ação. Mas como esse filme se compara à realidade dos furacões? Primeiramente, é importante entender a diferença fundamental entre tornados e furacões. Tornados são fenômenos muito mais localizados e intensos, enquanto os furacões são sistemas de tempestade muito maiores que podem afetar extensas áreas e durar dias ou até mesmo semanas. O furacão Milton, por exemplo, afetou várias regiões com ventos que ultrapassaram 200 km por hora, enquanto um tornado típico pode ter ventos de até 300 km por hora, mas geralmente cobre uma área muito menor. Essa escala é crucial para entender o impacto e as representações no cinema. Dirigido por Jean de Bont, Twister acompanha uma equipe de cientistas muito corajosos, que se arriscam para coletar dados e entender melhor esses fenômenos da natureza. A trama gira em torno de um grupo que persegue tornados, enquanto enfrentam seus próprios desafios pessoais e emocionais. Eles usam um equipamento avançado chamado Dorothy, que é projetado para coletar dados durante a passagem de um tornado. A atenção do filme não vem apenas dos gigantescos tornados que varrem o interior dos Estados Unidos, mas também das relações complicadas entre os personagens, especialmente entre o casal de protagonistas, estrelados por Ellen Hunt e Bill Paxton, que estão passando por um complicado divórcio em meio ao caos. Essa combinação de drama humano e fúria da natureza mantém o público preso do início ao fim, mas o que realmente fez de Twister um sucesso foi a sua impressionante utilização de efeitos especiais inovadores para a época. As cenas em que os tornados gigantescos destroem fazendas, cidades e estradas foram uma mistura magistral do melhor CGI da época e efeitos práticos. Uma curiosidade interessante é que foram utilizados gigantescos ventiladores industriais para criar os ventos reais que moviam objetos em cena. Isso deu um toque de autenticidade às filmagens, tornando as cenas de ação ainda mais impactantes e imersivas. Mais do que uma simples aventura de ação, Twister trouxe uma visão que inovou o cinema de desastres naturais em sua época. O filme ajudou a popularizar o fascínio por caçadores de tempestades e levantou debates sobre a ciência meteorológica. Com o sucesso de Twister, muitas pessoas começaram a se interessar pela ciência de tornados e a importância de prever esses fenômenos para salvar vidas. Outro detalhe interessante é que Twister também foi um marco da indústria cinematográfica, ao ser o primeiro filme a ser lançado em DVD no mercado norte-americano, marcando uma nova era de consumo de filmes. E é claro, a trilha sonora emocionante que combina rock e música eletrônica deu ainda mais ritmo e energia às cenas de ação. Twister foi indicado a diversos prêmios, incluindo o Oscar nas categorias de melhores efeitos especiais e melhor trilha sonora. Até hoje o filme continua sendo referência quando falamos de desastres naturais no cinema, inspirando novas produções e cativando uma legião de fãs ao redor do mundo. O nosso próximo filme da lista é The Day After Tomorrow, traduzido literalmente O Dia Depois de Amanhã. Mas antes, comenta aí se conseguiu assistir algum desses blockbusters no cinema. Eu confesso que eu só consegui assistir O Dia Depois de Amanhã. Não se esqueça de apoiar, deixando seu joinha e fazendo sua inscrição. Eu ficaria honrado em trazer aqui diversos outros sucessos da sétima arte. O Dia Depois de Amanhã, lançado em 2004, é também um clássico do cinema de desastres. Dirigido por Roland Emmerich, trouxe até um alerta visualmente impactante sobre as consequências das mudanças climáticas. O filme segue o climatologista chamado Jack Hall, interpretado pelo ator Dennis Quaid, que descobre sinais alarmantes de que o aquecimento global estaria causando uma nova era do gelo. A partir daí, uma série de eventos catastróficos começam a acontecer em todo o mundo, levando o planeta ao limite. Um grande diferencial de O Dia Depois de Amanhã está nos efeitos visuais inovadores, que até hoje servem de referência para o gênero. Cenas de destruição em massa, como o tsunami que invade Nova York, ou as tempestades colossais que cobrem a cidade de gelo, foram criadas com uma combinação impressionante de CGI e técnicas práticas. A cena icônica do gelo cobrindo a Estátua da Liberdade, por exemplo, foi feita utilizando uma maquete gigante em conjunto com efeitos digitais que recriaram um fenômeno de congelamento em tempo real. Uma curiosidade é que a produção do filme usou câmaras frias e gelo artificial para criar a sensação de temperatura abaixo de zero nos sets, permitindo que os atores experimentassem na vida real o que seus personagens estavam sentindo. Dennis Quaid revelou que algumas das cenas foram tão realistas que ele teve que parar as gravações para se aquecer, algo que contribuiu para a autenticidade das expressões de frio dos personagens. Outro destaque de O Dia Depois de Amanhã é a precisão e, em alguns momentos,
momentos a licença poética que o filme toma em relação à ciência. O filme exagera algumas consequências climáticas para aumentar a tensão, como a velocidade em que os eventos ocorrem, mas trouxe à tona uma importante questão: como o ser humano está afetando o equilíbrio do planeta. Na época, isso provocou muitas discussões sobre o tema aquecimento global, e muitos cientistas elogiaram o filme por estimular o interesse do público em temas ambientais, mesmo com algumas falhas científicas. A produção foi um verdadeiro desafio técnico. A recriação de Nova York coberta por neve foi um dos maiores esforços, exigindo que os produtores construíssem enormes sets em estúdios e usassem neve artificial para criar a ilusão de uma cidade congelada. Além disso, muitas cenas de tempestades foram filmadas com o uso de ventiladores industriais que simulavam ventos fortes, semelhante à técnica empregada em Twister, e efeitos na água foram combinados com miniaturas em tanque para criar o impressionante tsunami que toma conta de Manhattan. Um dos aspectos mais interessantes dos bastidores é que o diretor Roland Emmerich queria que as catástrofes climáticas fossem vistas de uma perspectiva humana. Assim, apesar das cenas espetaculares de destruição, o foco do filme permanece na luta de um pai para salvar o seu filho, interpretado pelo ator Jake Gyllenhaal, preso em Nova York. Essa conexão emocional com o público é o que fez o filme se destacar de outras produções de desastre. Não é apenas sobre o fim do mundo, mas sobre o impacto das catástrofes na vida das pessoas, assim como o drama real que estamos acompanhando com os trágicos efeitos que o furacão Milton está causando nos Estados Unidos. Também vale a menção da trilha sonora épica, que ajudou a elevar a tensão em cada cena de desastre. O compositor Harold Closer criou uma trilha que mistura suspense e emoção, intensificando cada momento, desde a tempestade inicial até a corrida desesperada dos personagens contra o frio extremo. A trilha sonora foi tão bem recebida que se tornou parte da identidade do filme. O Dia Depois de Amanhã dominou as bilheterias da época, arrecadando mais de $500 milhão mundialmente. Mesmo com os exageros cinematográficos, o filme conseguiu capturar a atenção do público para uma possível crise climática, de forma emocionante e visualmente espetacular. Hoje eu fico por aqui, agradeço a presença e interação de todos e até a próxima!